Sabe aquelas histórias que a gente ouve e que parecem super simples, mas que no fundo escondem camadas e mais camadas de significado? Pois é, hoje vamos mergulhar numa série de contos bem antigos, contos sobre agricultores, sementes e tesouros. Mas olha, o assunto de verdade é bem maior. São chamados segredos do reino do céu. E o mais curioso é que esses enigmas foram criados de propósito, para serem entendidos só por alguns. Vamos imaginar a cena. É às margens de um lago. Tem uma multidão tão, mas tão grande que o narrador precisa entrar num barco e se afastar um pouquinho da praia só para todo mundo conseguir ver e ouvir. E aí ele começa com essa imagem super familiar. Um semeador. Numa sociedade agrária, todo mundo ali entendia disso. Ele joga as sementes, elas caem em vários tipos de solo e, claro, os resultados são completamente diferentes. Parece uma imagem simples, quase do dia a dia, mas é aqui que tudo começa. E aqui está a primeira pista do que está acontecendo. Essa história não era só sobre agricultura, né? Era uma parábola, quase um código. Foi contada para milhares de pessoas, mas a mensagem de verdade era para um grupo bem menor. Isso já cria uma tensão. Por que contar uma história para todo mundo se a chave para entender só é dada para alguns? O que será que diferenciava quem entendia de quem só ouvia uma historinha de fazendeiro? Essa mesma pergunta, aliás, também deixava intrigados os mais próximos do narrador. Os próprios discípulos dele que o seguiam para todo lado também ficaram confusos. Então, eles chegaram perto e fizeram a pergunta. A pergunta que é o ponto de virada de todo esse capítulo. É o que nos permite sair do só ouvir as histórias para finalmente começar a entender. A questão toda é essa. Por quê? Por que essa necessidade de usar metáforas, alegorias, em vez de, sei lá, falar direto? A resposta para essa pergunta não só explica o método de ensino, mas revela uma divisão fundamental entre os ouvintes. Uma separação que acontece muito antes daquela colheita final que as próprias histórias mencionam. E a resposta que o texto dá é direta e um pouco chocante, viu? Existe uma divisão bem clara. A vocês, ou seja, para o círculo mais próximo, é dado o privilégio de saber os segredos. A elas, a multidão, não é dado. As parábolas, então, funcionam como um filtro. Para quem tem uma certa predisposição para ouvir, elas iluminam. Para outros, elas só complicam. É uma ferramenta de comunicação de dois gumes, que revela e esconde ao mesmo tempo. E essa estratégia não veio do nada, não. O texto liga isso diretamente a uma antiga profecia de Isaías. A ideia é que essa dificuldade da multidão em entender não é um acidente, mas sim o cumprimento de um padrão previsto há muito tempo. Um padrão de um povo que, segundo o profeta, tem o coração endurecido, os ouvidos fechados, e por isso não consegue ver, ouvir, entender e ser curado. Ou seja, usar parábolas é apresentado como algo totalmente deliberado que se encaixa numa longa história profética. Ok, então agora que a gente já entendeu o porquê das parábolas, podemos voltar para a primeira história, a do semeador, e finalmente decodificá-la. O próprio texto nos dá a legenda, o manual de instruções para a gente entender o que cada elemento daquela cena agrícola significa de verdade. Não estamos mais no escuro. Agora a gente tem a chave. Esse quadro aqui funciona como um decodificador. A semente, a gente descobre, é a mensagem do reino. E os 4 tipos de solo são, na verdade, 4 tipos de coração, ou 4 reações diferentes a essa mensagem. À beira do caminho, por exemplo, é a pessoa que ouve, mas não entende, e aí a mensagem é roubada rapidinho. O solo cheio de pedras é aquela pessoa que até recebe com alegria, mas não tem profundidade, não tem raiz e na primeira dificuldade já desiste. Já o solo com espinhos é a pessoa que ouve, mas aí as preocupações da vida, a ilusão das riquezas, tudo isso sufoca a mensagem. E finalmente, a terra boa. Essa é a pessoa que não só ouve, mas entende. E esse entendimento leva uma ação a produzir frutos. Fica claro que a parábola não é sobre o semeador nem sobre a semente, mas sim inteiramente sobre o solo. É uma análise fascinante da receptividade humana. E esse padrão de usar a agricultura para explicar ideias espirituais continua. Outras parábolas vão explorar temas bem parecidos. O crescimento que começa pequeno, o conflito entre o bem e o mal convivendo lado a lado e a inevitável separação no final. A próxima parábola foca numa semente bem específica, a de mostarda. O texto faz questão de dizer que ela é a menor de todas as sementes. É quase nada, insignificante. E esse é justamente o ponto de partida da metáfora. Algo que começa tão pequeno que a gente mal consegue ver. E o contraste é impressionante. Daquela sementinha minúscula nasce a maior das hortaliças. Cresce tanto que vira uma árvore, um lugar onde os pássaros podem fazer ninho e encontrar abrigo. A mensagem aqui é sobre o potencial incrível de crescimento.
O reino do céu pode ter começos bem humildes, quase invisíveis, mas o seu crescimento é exponencial e o resultado é algo gigante e protetor. Agora, na parábola do joio, a gente tem um elemento novo, o conflito. Não é mais só sobre tipos de solo, mas sobre um ato de sabotagem mesmo. O inimigo vai lá e semeia o joio no meio do trigo bom. Mas a parte mais importante é a decisão do dono do campo. Ele fala para os servos não arrancarem o joio na hora, para não correr o risco de arrancar o trigo junto. É uma lição de paciência, de esperar o momento certo, que é a colheita. E essa mesma estrutura se repete na parábola da rede. Olha só, uma rede é lançada e pega todo tipo de peixe, bons e ruins, sem fazer distinção. A separação não acontece dentro da água, acontece depois, já na praia. Os pescadores se sentam e fazem a triagem. Os bons vão para o cesto e os ruins são jogados fora. De novo, o mesmo padrão. Um tempo de convivência e depois um momento de separação final. Este gráfico aqui conecta o final das duas histórias de um jeito bem visual. De um lado, o destino dos elementos ruins, o joio e os peixes ruins, é o mesmo. Eles são descartados, queimados. Do outro lado, o destino dos elementos bons, o trigo e os peixes bons, também é paralelo. Eles são guardados, preservados. O tema que se repete é impossível de ignorar. Vai haver um julgamento final, uma separação decisiva. Depois de explicar como o reino funciona, como ele cresce e como será a justiça final, a narrativa muda o foco. A pergunta agora não é mais o que ou como, mas sim por quê. Qual é o valor disso tudo? E duas parábolas bem curtinhas, quase como um flash, respondem essa pergunta de forma definitiva. A primeira é sobre um tesouro escondido num campo. Um homem acha o tesouro, esconde de novo e essa parte é fundamental. Cheio de alegria, ele vai e vende absolutamente tudo que tem para comprar aquele campo. O foco não é nem o tesouro, mas a reação do cara. O valor do que ele encontrou era tão grande que, em comparação, todo o resto da vida dele se tornou descartável. Ele investe 100%. A parábola seguinte reforça exatamente o mesmo ponto. É quase um eco. Um comerciante de pérolas encontra uma pérola de um valor excepcional. A resposta dele é idêntica. Ele vai, vende tudo que possui e compra a pérola. Duas histórias, personagens diferentes, mas a mesma conclusão radical. Quando se encontra algo de valor supremo, a resposta tem que ser total. A conclusão dessas duas pequenas histórias é bem clara, né? Entender e fazer parte do reino do céu não é apresentado como só mais uma coisa boa na vida. É apresentado como a única coisa de valor absoluto, algo pelo qual vale a pena trocar todo o resto. O valor não é relativo, é total. Depois dessa longa sessão de ensinamentos, que foi de histórias por público a explicações em particular, o narrador faz uma checagem. Ele vira para o seu círculo mais próximo, os discípulos, e pergunta na lata: "Vocês entenderam?" A resposta deles é um sim cheio de confiança. Eles passaram pelo filtro, receberam a chave e, para eles, o código foi decifrado. E a análise toda termina com uma última imagem, uma última parábola. Um mestre da lei que se torna discípulo é comparado a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar. O que os quer dizer? Talvez signifique que a verdadeira compreensão é uma mistura. A sabedoria antiga, as velhas profecias, com as novas revelações, as parábolas. Não se joga o passado fora. Pelo contrário, se enriquece ele com um novo significado. Fica a reflexão. O que no nosso próprio depósito de conhecimento é velho e o que é novo? E como a gente combina tudo isso para encontrar o verdadeiro tesouro,